Ivan Reim é um nome muito falado no mercado, tem sido muito falado no mercado nos últimos meses. A partir do momento em que começou e voltou, ele esteve há algum tempo lesionado e voltou com contundência a marcar gols, a fazer assistências, a ser de facto o jogador com mais magia no Famalicão. A partir dessa altura percebeu-se que poderia ser um nome interessante para este mercado. A verdade é que não o tem sido. Eu penso que, por um lado, a continuidade de Ivan Reimer no Famalicão ainda se prende com a não venda, se quisermos, de alguns dos jogadores do Futebol Clube do Porto. O jogador estaria mais ou menos no radar, falou-se nisso, escreveu-se sobre isso. Terá tido também ali um comportamento, poderá ter sido entendido como, não diria ofensivo, mas um bocadinho agressivo demais, quando as duas equipas se encontraram no fim da época passada, e portanto isso também poderá ter acalmado um pouco as ideias do Futebol Clube do Porto, eventualmente, se bem que é um temperamento que até faz sentido aquela ideia never say die, aquela ideia de luta até ao fim, de faca quase nos dentes. É um jogador que tem esta característica, essa vontade, essa agressividade no bom sentido, e fazia até algum sentido transportá-la para a equipa do Futebol Clube do Porto, embora a concorrência fosse enormíssima, e o Futebol Clube do Porto tem alguns jogadores que foi buscar mais ou menos com a mesma ideia. O caso de Franco, sobretudo, que não funcionaram assim tão bem, embora tenham sido úteis em alguns momentos da época passada, não funcionaram assim tão bem quanto se esperava. Ivan Reimer parte quase sempre da esquerda para dentro, e nesse sentido há aí a questão de Galeno. Eventualmente nos jogos em que Otávio ou nos jogos em que PP jogar como extremo, Otávio terá que passar para aquele lado onde se ancorará para depois jogar por dentro, e nesse sentido a concorrência é tão forte que poderá fazer aqui também fazer vacilar os dirigentes do Futebol Clube do Porto e até o próprio jogador em termos de tomar uma decisão. Por isso não é fácil encontrar uma solução. O Sporting também tem a situação mais ou menos controlada com todos os jogadores que tem, Trincão, Edwards, o próprio Gyökeres poderá jogar por um flanco, portanto a questão também não me parece por aí. Falo no Sporting, que também se falou de Ivan Reimer para o Sporting, e este empréstimo de Henrique Araújo também poderia salvaguardar, não diria para o imediato, porque o Benfica está. Se os outros estão com soluções, se calhar a mais, o Benfica tem então soluções em excesso, tendo em conta todos os jogadores que podem jogar naquele tridente atrás de Gonçalo Ramos. Portanto, é um jogador que tem mercado extremamente interessante, faz sentido no plantel de qualquer um dos grandes, mas neste momento os seus caminhos estão relativamente tapados para poder sair, o que torna a situação um bocadinho mais complicada. Daí que eu tenho ouvido nos últimos tempos uma ideia, que pode fazer algum sentido, não quer dizer que seja verdade, mas que poderia fazer algum sentido, que este empréstimo de Henrique Araújo ao Famalicão poderia, de certa forma, garantir a opção sobre Ivan Reimer para uma próxima época, por exemplo. E aí seria salvaguardado porque, eventualmente, haverá sempre aqui uma rotação de plantel que é esperada de uma equipa que tenha sucesso. Espera-se que o Benfica mantenha mais ou menos o mesmo nível de sucesso em relação à época passada, ou seja, essa é a expectativa, não quer dizer que se concretize, e nesse sentido, Ivan Reim poderia entrar também para o plantel do Benfica na próxima época, mediante uma transferência. Ou seja, isto tudo são especulações, extrapolações, nada de muito concreto, mas neste momento o jogador está numa situação difícil, que é não ter vaga para onde quererá ir, e o Famalicão também neste momento não tem um jogador a 100%, isso notou-se nas declarações do treinador, que espera que o jogador saia a qualquer momento. Poderá nem sequer ser um mercado português, mas eventualmente um regresso à Espanha poderá estar nas cogitações do jogador nesta altura. Veremos o que é que o mercado nos dá, que é um jogador com valor e com talento e que poderia ser útil a qualquer um dos grandes, isso não tenho dúvidas. Tenho dúvidas é que seria um jogador para ser titular em qualquer um deles.